conheceu, ela é psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua participação mais uma vez. E também recebo Lívia Cane, ela é professora de Direito Constitucional, vai participar também desse bate-papo. Você aí de casa, já te convido a participar com a gente, mandar as perguntas no Facebook. Vamos lá, Aline. A nossa juventude é bem diferente da atual, né? Antigamente, a gente se preocupava, os pais, a gente se preocupava com o quê? Com sexo, drogas, álcool, esse era o assunto debatido. Agora tem mais um assunto para os pais conversarem com os filhos. E essa tem se tornado uma prática muito comum. Como que os pais lidam com esse novo desafio? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um grande desafio, né? Eu acho que é um grande desafio para os pais de hoje também, porque não tiveram que lidar com isso na adolescência. Talvez até o lidar com a sexualidade, com o álcool, com as drogas, não que seja fácil, mas é conhecido. A gente já tem um caminho das pedras razoável. Mas quando a gente fala de tecnologias, mídias sociais, redes sociais, hoje isso se tornou um grande problema, desde as crianças, né, até os jovens e também os adultos. Acredito ainda que a principal forma que a gente pode ter aí de combater ou lidar melhor com isso é a proximidade com esses jovens, estar perto deles, não só orientar, mas também ainda saber, porque a gente está falando de jovens aí de 13 anos, então saber o que está sendo consumido, como está sendo consumido nessa rede social, para se ter uma orientação adequada, tanto para quem envia fotos, como também para quem recebe. É importante que ambos saibam o que fazer nessas situações. E o que chama atenção é que isso, de fato, se tornou uma prática comum entre eles, né? Se você parar um adolescente, né, e perguntar, capaz dele já ter recebido e capaz também dele já ter enviado. Sim, isso atualmente se tornou realmente uma nova ferramenta sexual, né? Então, as pessoas acabam utilizando o envio de nudes, o envio de fotos com partes do corpo como uma forma de sedução, como uma forma da própria relação, mas isso precisa ser esclarecido, orientado. A ideia não é não fazer, mas como fazer isso de uma forma que seja saudável, que seja positivo para todo mundo e diminuindo o máximo possível os riscos. Mas antes disso também a pessoa ter consciência que a partir do momento que ela envia, né, e compartilha uma foto, ela está correndo um risco ali também. Não que seja responsabilidade dela, porém, a partir do momento que um jovem de 13 anos, que não tem ainda tanto conhecimento e esperteza sobre as coisas, cabe ao adulto informar ele sobre isso para ter uma melhor consciência das suas atitudes. Lívia, um jovem, um adolescente que teve uma imagem vazada na internet, o que ele deve fazer? Né? Como agir nessas horas? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Nesse caso, né, em que um adolescente tem as suas imagens vazadas, antes da gente adentrar nas consequências jurídicas, a gente precisa fazer algumas pontuações. Sempre que há uma relação entre duas pessoas e há a troca desse tipo de mensagem, o que a gente pode perceber é que há o estabelecimento de uma relação de confiança. Bem, se eu compartilho uma imagem com uma determinada pessoa, né, um nude, por exemplo, que é uma foto nua, eu estabeleço ali uma relação de confiança. E essa relação de confiança, ela não estabelece o consentimento para aquilo ser compartilhado com outras pessoas. Eu compartilho com uma outra pessoa, e aí subentende-se que aquilo ficará entre aquelas duas pessoas e ponto final. A partir do momento que essa imagem ela é compartilhada, o direito de intimidade, de imagem dessa pessoa é violado. Porque eu não permiti que a minha imagem fosse compartilhada com mais 1, 100, 1000 ou milhares, né, muito mais que isso, de pessoas. E aí nós temos uma legislação que ampara tanto o menor, né, e aí há alguns agravantes quando eu falo de menor, e há uma proteção maior do Estado para com esses menores, como também eu tenho uma proteção de qualquer outra pessoa, né? Por exemplo, nós mulheres que somos maiores de idade, temos mais de 18 anos. A nossa intimidade também é resguardada. Nesse caso, em que a gente está tratando aqui, que são os menores, o que os pais têm que fazer? Qual é o procedimento? Tudo que for compartilhado deve ser printado e ser comunicado à autoridade policial. Aqui em Vitória nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, mas nas cidades de interior não. Então é só procurar a delegacia mais próxima ou fazer o boletim virtual, que vai ser feita uma solicitação para que os portais retirem essas imagens do ar.
Mas como a doutora Aline disse, eu acho que é importantíssimo frisar é o diálogo. Porque tanto os homens quanto as mulheres, porque isso envolve não apenas as meninas, né, como os meninos também, eles têm que ter noção não só das consequências jurídicas que isso vai acarretar, mas nas consequências na vida dessas duas pessoas, daquelas que tiveram a sua intimidade violada e aquelas que estão violando a intimidade alheia. Eu acho que isso é muito importante. O diálogo familiar é o primeiro passo para evitar a consequência jurídica, que é o que a gente não quer. É aquela história, a gente não quer o advogado, a gente quer resolver o problema, a gente não quer o problema, a gente tem que ir lá na família, na base de tudo, para tentar estabelecer algo positivo para que o problema em si não ocorra. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, compartilhar essas imagens. Recebi. Eu compartilhar, passar essa imagem adiante, isso já é crime. Sim, isso já é crime. Isso já é crime. E aí, a polícia consegue saber, por exemplo, que a pessoa recebeu e continuou compartilhando? Consegue. É possível chegar em todas essas pessoas que compartilharam? Olha, quando é um volume muito grande, a polícia, óbvio, ela não vai conseguir enumerar todas, mas ela consegue identificar de onde partiu, né? Então, isso também é muito simples. Então, se eu compartilho com uma pessoa X, eu sei, olha, a pessoa para quem eu mandei, para qual eu mandei, foi a pessoa X. Então, dali ela vazou para outras. Ela mandou, sei lá, num grupo com 1000 pessoas. E aí a coisa sai do controle. Então, eu acho que é isso que os pais têm que alertar sempre os filhos. E aí eu acho que a doutora Aline vai concordar comigo, não só jogar a culpa sobre esse compartilhamento em cima das meninas, que são muito vítimas disso, como também dos homens, que compartilham e acham que está certo. A culpa não é de quem manda, a culpa é de quem compartilha. O criminoso é quem compartilha isso. E aí, que daqui a pouquinho a gente vai debater sobre esse assunto, então a importância de conversar com os nossos filhos. Meu filho, chegou uma imagem para você? Para ali, não dê sequência, não jogue em grupinhos, até porque a gente pode estar causando um dano que a gente não tem noção, né, ali na cabeça dessa jovem que teve essa imagem vazada. Olha só, e esse é um assunto